Em busca de proteção contra a inflação e as turbulências globais, dois ativos se destacam: o ouro, principal metal precioso e reserva de valor milenar, e o Bitcoin, principal criptomoeda e novidade digital. Por compartilharem de algumas características, o Bitcoin muitas vezes é chamado de ouro digital, e algumas pessoas veem nele como uma evolução do ouro e uma evolução do dinheiro. E a dúvida que fica é se o Bitcoin consegue substituir esse metal precioso que já é consolidado no tempo. Pois bem, a ideia desse vídeo é apresentar alguns dados, algumas informações sobre esses dois ativos para tentar te ajudar a decidir qual dos dois podem fazer parte do seu portfólio. Antes de tudo, vamos começar dando uma olhadinha no preço histórico, principalmente dos últimos 5 anos desses dois ativos. Aqui nós temos o gráfico do Bitcoin e, como vocês podem ver, nos últimos 5 anos tivemos uma alta de 546%. Já olhando o gráfico do ouro, no mesmo período, uma alta de 104, 105%. Não dá para negar que nesse período o Bitcoin teve um resultado muito mais expressivo que o do ouro, mas ele tem um ponto a seu favor, ele tem o fator novidade. É um ativo relativamente novo, que só nos últimos anos começou a ganhar destaque global e só nos últimos 2 anos começou a ter interesse institucional, o que levou muito dinheiro para esse ativo. Porém, olhando para um prazo mais recente, como esse gráfico aqui que é dos últimos 2 anos, podemos ver que o Bitcoin valorizou 180%, e o ouro, nesse mesmo período, 105%. Isso porque foi basicamente quando o ouro começou a subir. E encurtando mais ainda, trazendo o gráfico para apenas um ano, nós temos o ouro valorizando 47% e o Bitcoin aqui colocando em um ano, valorizando 32% em relação ao preço atual. Eu sei que o espaço de tempo de 1 a 2 anos é muito pequeno para fazer qualquer tipo de análise, mas talvez seja uma indicação de que o Bitcoin esteja perdendo um pouco da sua assimetria. Afinal, quanto maior o mercado do Bitcoin, mais difícil para ele fazer 100%, 200% ou até mesmo 600% como o que ele fez nos últimos 5 anos. Mas vamos lembrar que talvez esse período de gráfico tenha favorecido um pouco o ouro, afinal foi nesse último ano que ele teve uma simetria maior. Se a gente volta para o gráfico de 5 anos, podemos ver um grande período aqui de lateralização e com uma simetria pequena. E no Bitcoin, mesmo considerando aqui uma média de como começou e uma média da onde ele chegou, nós teríamos uma porcentagem ainda superior à do ouro. Pessoalmente, eu acredito que mesmo que realmente exista essa desaceleração na assimetria do Bitcoin comparado aos últimos 7, aos últimos 5 anos, que ele valorizou bastante, eu acredito que ele ainda tenha uma assimetria possível maior que a do ouro, principalmente por ser um ativo novo e por causa de outros motivos que nós ainda vamos ver no decorrer desse vídeo. Mas geralmente, essa grande possibilidade de assimetria também está atrelada a ativos financeiros um pouco mais voláteis, e esse é um ponto que a gente também tem que olhar. Esse daqui é o gráfico do ouro dos últimos 5 anos. Se a gente pegar esse gráfico e adicionar aqui, sobrepor o gráfico do Bitcoin nesse mesmo período, nós podemos ver aqui e confirmar que o Bitcoin teve uma simetria muito maior. Porém, olha que interessante, olha a volatilidade do Bitcoin em relação ao ouro, muitos altos e baixos aqui, claro, gerando oportunidade, compra e tudo mais, porém se torna um ativo que assusta muito mais quem procura talvez uma reserva de valor. Trazendo esse gráfico aqui para os últimos 2 anos, nós vemos que o do Bitcoin se torna menos assustador, mas ainda assim bastante volátil, e trazendo para o último ano, nós vemos aqui a volatilidade do Bitcoin assustando e nesse período específico o ouro se saindo melhor. O que a gente consegue ver com esse histórico? Primeiro, que sim, o Bitcoin em regra tem demonstrado resultados bem melhores do que o do ouro. Porém, ele traz consigo uma volatilidade muito maior, altos e baixos muito maiores, o que pode assustar o investidor que está buscando uma reserva de valor e também dificulta com que as pessoas vejam o Bitcoin como o ouro digital. Mas calma, que isso daqui é olhando para o passado e não é muito justo, afinal estamos comparando um ativo que tem um pouco mais de uma década, que é o Bitcoin, com outro ativo que já é utilizado há milênios, que é o ouro. Bem, já vimos que o histórico e o tempo desses dois ativos são bem diferentes. Porém, e as outras características? O que eles têm em comum e o que eles têm de diferente? Um ponto em comum entre esses ativos, e até a característica utilizada para colocar o Bitcoin como ouro digital, é a escassez. Ambos são ativos escassos à sua maneira. O ouro é um metal raro finito na natureza, ou seja, tem uma quantidade limitada, precisa de extração e mineração para que as pessoas consigam manuseá-la e transformá-lo em ativo financeiro. Apesar de saber que é um metal finito, nós não sabemos exatamente quanto ouro vai existir, mas podemos ver que a extração tem aumentado ao longo dos anos. Já o Bitcoin tem uma escassez programada, afinal ele é um ativo digital.
Com isso, só teremos 21 milhões de bitcoins disponíveis no mercado. Nesse momento, já existem 19,94 milhões de bitcoins disponíveis no mercado. Na verdade, tem até um pouco menos que isso, porque muitas pessoas perderam suas carteiras. Dos 19,94 milhões até os 21 milhões de bitcoins, eles vão ser minerados, porém de uma forma digital. E essa mineração, ela é reduzida a cada 4 anos com o que chamamos de halving, reduzindo ainda mais quantos bitcoins vão para o mercado. Os bitcoins são minerados, são criados por blocos, e eu peguei essa ilustração para ficar mais fácil de você entender. A partir de 2024, foi quando aconteceu o último halving, cada bloco vai minerar, vai criar ali, vai liberar no mercado 3,12 bitcoins. A partir de 2028, 1,56 bitcoins. A partir de 2032, 0,78 bitcoins. Se você reparar, ele vai cortando pela metade a emissão de novos bitcoins a cada 4 anos. E lá em 2136 vai acontecer o último halving e nós não teremos mais bitcoins sendo criados. E para ilustrar melhor essa comparação de escassez desses dois ativos, nós temos esse gráfico aqui. O Bitcoin, ele vai pisando no freio a cada 4 anos com o halving que eu acabei de explicar, emitindo cada vez menos Bitcoins no mercado, com o limite de 21 milhões de unidades. Já no ouro, nós temos uma crescente na extração. Com o desenvolvimento das mineradoras, o crescimento dessas empresas, eles vão extraindo cada vez mais ouro da natureza. Provavelmente em algum momento isso daqui também vai pisar no freio, porém não é muito claro quanto de ouro ainda pode ser extraído, quanto ouro teremos no mercado. Enquanto isso, ele só aumenta. Isso daqui é importante porque entra aquela regra de oferta e demanda do mercado. Quando você cria um ativo ou começa a emitir ele e jogar no mercado, você está criando uma oferta. Se não tem pessoas, se não tem demandas interessadas por esses ativos que estão chegando agora, você tem uma diferença nisso daí. Quando você tem muita oferta e pouca demanda, você tem uma desvalorização. E quando você tem muita demanda e pouca oferta, você tem uma valorização. Por isso, a escassez é importante para a valorização de um ativo no longo prazo. Uma segunda característica importante é a liquidez, que é basicamente o quão fácil é e quanto você pode comprar ou vender esse ativo sem ter algum tipo de dificuldade. Nesse ponto, não tenho o que falar. Basicamente, você consegue expor o seu dinheiro, investir nesses ativos praticamente de qualquer lugar do mundo. Isso se tratando de ETFs, ações de ouro. Mas quando se fala do ouro físico, acaba ficando um pouco mais complicado. Afinal, você precisa saber onde você vai comprar o ouro verdadeiro e aonde você vai vender no preço certo para não tomar prejuízo. Já o Bitcoin é muito mais fácil você comprar ou vender o ativo real, o Bitcoin de verdade, sem a necessidade de um ETF ou coisa do tipo. Já que, naturalmente, se é que eu posso falar assim, o Bitcoin é um ativo digital. E puxando aqui para uma terceira característica, nós colocamos usabilidade, praticidade daqueles ativos. Nesse ponto, como imaginaram, o ouro físico acaba perdendo bastante ponto, mas também tem uns pontos positivos. Ele é divisível, mas é difícil dividir. Você consegue transportar ele, mas é difícil transportar altas quantidades e também em longas distâncias. E você pode guardar ele com você. Também é um pouco difícil quando você tem altas quantidades, guardar isso com segurança. A vantagem aqui seria que, por ser um metal raro, ele pode ser usado para fazer joias, componentes eletrônicos e até algumas outras coisas na indústria. Já a versão do ouro em ETF resolve um problema, mas causa outro. Por exemplo, ele fica divisível e fácil você guardar. A questão é que ele nunca está guardado realmente com você, está sim na empresa que criou esse ETF. Já o Bitcoin, novamente, por ser um ativo por natureza digital, ele já acerta nos 3 pontos. Ele é facilmente divisível, facilmente transferível e você também consegue guardar com você. Afinal, existe a blockchain e você consegue guardar com segurança utilizando um sistema de carteiras e até mesmo uma hard wallet como essa. Mas é claro, não é 100% positivo isso. Afinal, com o ouro físico, mesmo sem internet nenhuma, você consegue colocar uma pequena quantidade no seu bolso, levar até outro lugar e vender em outro lugar sem se conectar com a internet, sem precisar ali de um dispositivo eletrônico. No geral, dá para concluir que entre essas características, o Bitcoin vence na era moderna. Afinal, hoje o mundo é conectado. Porém, o ouro não perde a sua tradição, não perde a sua tangibilidade, aquele toque físico que para muitos é a principal diferença. E já que eu falei de tradição, o ouro é tradicionalmente conhecido como o protetor da inflação, ou protetor do seu capital em tempos de crise. Mas será que ele realmente tem funcionado?
E o Bitcoin, como ele se saiu nesses períodos? Para o ouro, eu peguei aqui esse estudo da Nord Research, bem interessante, mas que basicamente mostra que o ouro cumpre o seu papel sim como uma reserva de valor e como um tipo de proteção, principalmente em grandes crises, onde ele te deixa até positivo, mesmo em momentos que o mercado está todo quebrando. Porém, nem sempre ele vai ser 100% efetivo, né? Às vezes, quando aumenta muito a taxa de juros, ficar nos juros fixos pode te dar um resultado melhor do que os resultados do ouro. Mas isso vai variar de crise para crise, de momento de mercado para momento de mercado. Em regra, ele cumpre o seu papel. O Bitcoin não tem muito histórico, porém, a crise mais recente que tivemos, podemos dizer que foi a pandemia. Este aqui é o gráfico do ouro. E como vocês podem ver, durante o período da pandemia, ele subiu mais ou menos uns 36%. Teve uma alta bem grande aqui, que foi a maior dele, foi desses 36% também, né? E teve algumas quedas também, chegando a ter quedas ali de mais ou menos 17%. Foi um período bem volátil para todo o mercado e, como podemos ver, também foi para o ouro. Porém, quando colocamos aqui nesse período o gráfico do Bitcoin, podemos notar que a volatilidade foi bem maior. Tivemos altas aqui de 400% nesse período e também quedas, vou pegar desse topo até aqui embaixo, ó, de 70%, 75%. Tivemos quedas menores também, como essa daqui que deu 47% mais ou menos, ó, 46%. Tivemos essa outra aqui que deu 42%, altas também, por exemplo, ó, essa primeira alta aqui, ó, 240%, essa segunda alta aqui, ó, deu mais ou menos 80, 90% também. Então nós tivemos um período bem volátil e no final o Bitcoin saiu positivo disso. Podemos dizer que nesse período fechado o Bitcoin se saiu bem, exceto se você comprou em um desses topos no meio desse período. Porém, se a ideia era dar paz para o seu investidor, eu não sei se ele cumpriu o papel. Mas, enfim, olhando tudo isso que a gente já viu até agora, o que a gente pode esperar para o futuro desses ativos? Para o ouro, não dá para imaginar muitas mudanças no cenário, apenas que ele continue cumprindo o seu papel como uma reserva de valor a longo prazo. Pode ser que algumas coisas ocasionem uma alta, né, como uma crise global ou coisas do tipo, ou até mesmo uma queda, sei lá, vai que alguma empresa consegue criar ouro a um preço acessível e aí ele passa a ser mais barato. Não sei, mas não vejo muitos acontecimentos que consigam impactar nem positivamente de uma maneira agressiva, nem negativamente de uma maneira agressiva no ouro nesse momento. Já no Bitcoin, mesmo já tendo evoluído bastante, principalmente nos últimos 2 anos, em questão de regulamentação sobre criptoativos e também sobre adoção institucional, comparado ao ouro, ele ainda tem muito a crescer nesses segmentos. O Bitcoin conserta muitas coisas e melhora outras quando comparado ao ouro. Divisibilidade, a autocustódia real sobre o ativo de uma maneira facilitada, entre outras coisas que o Bitcoin acaba facilitando, e isso faz muito sentido, principalmente na era digital. Mas o Bitcoin não tem uma coisa que o ouro já construiu há muito tempo, que é justamente confiança, se comprovar ao longo do tempo. Isso não é uma coisa que dá para fazer em 1 ano ou 2, é uma coisa que vai sendo construída conforme os anos vai passando. A real é que ele ainda não teve tempo de construir essa confiança que nós já temos no ouro, mas ele tem se saído bem, melhorando isso a cada ano que passa, tanto por parte de regulamentação, adoção institucional e comprovando que a sua tecnologia é segura. Mas não deixa de ser um ativo mais volátil e mais arriscado, afinal, ele ainda precisa continuar construindo tudo isso, e a gente vai precisar acompanhar para saber se ele vai conseguir ou não. Mas e você que está me assistindo agora? Prefere o histórico e solidez do ouro ou a modernidade e potencial do Bitcoin? Coloca aí nos comentários. A minha conclusão é que você não precisa escolher entre um ou outro. Afinal, eles não estão cumprindo o mesmo papel atualmente. Enquanto o ouro está seguindo seu papel de reserva de valor, tendo um preço mais sólido ao longo do tempo, o Bitcoin se assemelha mais a ações de Big Techs. Inclusive, ele está mais pareado com o mercado de ações do que o do ouro. Ele vem se comportando de uma maneira muito semelhante. Ah, e tem uma curiosidade aqui. Se você queria toda a praticidade do mercado de criptomoedas, porém se posicionando no preço do ouro, existe um token chamado Pax Gold, que é basicamente ouro tokenizado. Em sua essência, ele é uma cripto, divisível, fácil de transferir e que dá para guardar na carteira.
porém ele é lastreado no preço do ouro. Então se você tem interesse por ela, ou até mesmo por Bitcoin, aí na descrição eu deixei um link de cadastro da Binance para você, e criando a sua conta a partir desse link, você vai ganhar 10% de desconto nas taxas de negociação. E se você assistiu esse vídeo, gostou do tema, gostou de criptomoedas, mas ainda não sabe utilizar uma corretora cripto, pode ficar tranquilo, porque aí na descrição também eu vou deixar uma playlist. É basicamente um curso gratuito que eu fiz sobre a Binance aqui no YouTube. Mas é isso, eu acho que eu falei demais, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like aí embaixo, é 100% grátis e você fortalece meu trabalho aqui no YouTube. Além disso, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho também, justamente para você não perder os próximos conteúdos, tutoriais, informações e oportunidades que eu vou trazer para você. Mas agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!